Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje iremos dar continuidade ao tema que estamos tratando acerca das tentações. Vamos falar especificamente, neste dia, sobre as tentações na vida de São Pio de Pietrelcina. Padre Pio foi um santo do século XX, um santo contemporâneo onde ainda achamos fotos e vídeos. Foi o único padre na história da Igreja a receber os sagrados estigmas, aquelas 5 marcas principais que Nosso Senhor levou em seu corpo, nas mãos, dos pés e do lado. Padre Pio recebeu a grande graça de receber as marcas e participar dos sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde sua infância, Padre Pio era muito perseguido pelo demônio, onde que chegava em sua casa com arranhões no corpo, tendo que inventar algumas desculpas para a mãe, tendo vergonha e humildade de falar acerca daquela tirania dos infernos contra uma alma eleita por Deus. Os demônios já tinham conhecimento de que Padre Pio seria grande, que Deus estava acumulando desde sua infância a Padre Pio de abundantes graças. Certas vezes o demônio se materializava diante do Padre Pio como um cão furioso, e pequeno tinha que sair correndo desse cão que estava prestes a estraçalhá-lo. E assim Padre Pio teve que desde sua infância aprender a isto que nós cristãos, pela vida ascética, somos chamados também a aprender no nosso dia a dia, a resistir às forças deste mundo que estão sendo movidas pelo espírito das trevas. E assim Deus já ia forjando naquela alminha a capacidade em Padre Pio de entregar-se como um verdadeiro filho de São Francisco de Assis, pois Padre Pio ingressou na ordem dos franciscanos capuchinhos. E assim Padre Pio era um homem já provado na dor, no sofrimento, tinha um olhar sobrenatural acerca das perseguições que passava, acerca dos acontecimentos, contrariedades, doenças. E assim, estas tentações foram como que treinando Padre Pio a crescer e a confiar mais em Deus. Em almas frágeis como a nossa, talvez as tentações acabem até roubando o estado de graça de nossas almas. Mas temos de aprender com os santos como se fortaleciam, a fim de que as tentações, ao invés de enfraquecê-los, tornavam-os mais fortes ainda para os próximos combates. Bom, a maneira de se vencer uma tentação é pela oração. Padre Pio, desde sua infância, foi ensinado por sua mãe, uma mulher simples, que não tinha erudição, mas que as orações básicas, principais do cristianismo, conseguiu ensinar ao seu filho. Padre Pio, desde pequeno, recitava rosários, ladainhas, rezava diante do Santíssimo Sacramento. Era uma alma muito fervorosa, uma criança muito fervorosa. E a oração de Padre Pio fez com que ele descobrisse de onde auria toda a força e confiança diante de uma vida de muitas privações. A família de Padre Pio era muito pobre, tanto que o seu pai teve de sair de casa e ir para as Américas para sustentar o seu filho no seminário, pois não tinha dinheiro para enviar o seu filho a estudar para ser padre. E apenas o que tinham era uma vaca. É isto que aqueles italianos do sul, do interior do sul da Itália, possuíam. E assim, Padre Pio pôde, desde sua infância, adolescência e juventude, crescer cada vez mais para vencer essas tentações que pareciam fazer-se aumentar com o tempo. Porém, Deus nunca dará a nós tentações que não somos capazes de vencê-la. Ele permite o demônio tentar-nos até um determinado ponto, até onde nós suportamos.
Deus não permite o demônio ir além. E assim, quando o Padre Pio entrou para a ordem dos franciscanos, logo a comunidade inteira percebia que de fato o demônio tinha uma especial atenção por aquele jovem. Os frades não conseguiam dormir à noite, pois Padre Pio inclusive era espancado pelo próprio demônio. Mais tarde nós vamos analisar acerca de outras intervenções malignas, como a obsessão. Porém, Padre Pio teve que combater contra Satanás até fisicamente. Por isso que ele é um nome muito forte a ser invocado contra as tentações, contra as investidas do demônio em nossas almas. Em vida, ele ensinou seus filhos espirituais que quando o demônio os assaltasse, pudessem chamar o seu anjo da guarda, e que Padre Pio enviaria o seu santo anjo para salvá-los. E assim aconteceu por diversas vezes. O anjo da guarda de Padre Pio salvou estas almas aflitas. Se em vida Padre Pio enviava o seu santo anjo, imagine agora no céu. Podemos ainda invocar os anjos dos santos de nossa devoção. Por isso podemos pedir a Padre Pio: envie-nos o teu anjo, Padre Pio, contra esta tentação na castidade, contra esta tentação na avareza, contra esta tentação da preguiça. E assim, Padre Pio, como era austero, duro, nós talvez sentiremos essa exortação interior do anjo da guarda como porta-voz do Padre Pio a nós, e voltemos à realidade. E aqui vamos ler um pedaço de uma carta escrita pelo próprio padre ao seu diretor espiritual, acerca dessas tentações que ele teve de travar. Nós estamos acostumados a ver um homem muito forte quando lemos a história do Padre Pio, não é verdade? Mas todos os santos como nós são homens feitos de carne. Jesus mesmo disse aos apóstolos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Padre Pio havia momentos de fraqueza, apesar de não sucumbir diante destas, pois já havia descoberto de onde a alma humana aure de sua maior força. É do espírito, onde Deus entrega-se lá no íntimo da alma, no mais íntimo de nós mesmos, lá na sétima morada. Enquanto nós insistimos ficar do lado de fora, na carne, ou seja, o lugar mais instável, o lugar onde as ondas das paixões sacodem a barca de nossa vida e nos desesperamos como os apóstolos e perdemos a fé. Padre Pio, por mais que sentisse as ondas bater na proa da barca, ele corria para o fundo da barca, aonde Jesus está naquele sono tranquilo, em paz. E lá ficava Padre Pio, no descanso do Senhor, enquanto o demônio tentava chacoalhar do lado de fora, e nunca deixava distrair-se com estas ciladas do espírito maligno. Padre Pio teve que enfrentar diversas vezes o demônio de diversas maneiras. Teve que entender que tantas vezes eram doenças, eram perseguições, até vindo dos próprios superiores, né, na igreja, dos bispos, do seu provincial. E tinha de enxergar Padre Pio que por detrás daquilo estava a mão do demônio, e que não devia alimentar ódio contra os seus superiores, mas sim a Satanás, que tentava de todos os lados distraí-lo, mover o seu imaginário, a fim de que colocasse em xeque a verdade apresentada pela sua inteligência. Hoje vamos então escutar uma das suas confidências ao seu diretor. Todas as horríveis fantasias que o demônio introduz em minha mente desaparecem quando me abandono nos braços de Jesus. Portanto, quando estou com Jesus crucificado, isto é, quando medito sobre as suas aflições, sofro imensamente, mas é um pesar que me faz bem. Desfruto de uma paz e uma tranquilidade que são impossíveis de explicar.
Então percebamos, Padre Pio tinha horríveis fantasias. Esta é uma das formas que o demônio tenta fazer com que a alma sucumba no pecado, movendo o imaginário às fantasias. São realidades que talvez nós já tenhamos vivido de pecado, ou realidades que tenhamos algum tipo de conhecimento, sabemos da existência de determinadas coisas, ou alguma imagem que vimos, e o demônio se aproveita daquilo que entrou no nosso imaginário e, diante daquilo, até amizades piedosas, né? Pessoas até virtuosas que conhecemos, e o demônio tenta instigar o nosso imaginário com uma ideia que não é real. E nesse sentido, Jesus dá o nome ao demônio, né, do pai da mentira, né? O demônio sempre está a fabricar mentiras dentro de nós. E assim Padre Pio também era assaltado por fantasias. Padre Pio atendia uma quantidade enorme, por exemplo, de mulheres no seu confessionário, claro, com toda a prudência de que um sacerdote deve ter. Padre Pio, por exemplo, o demônio instigava muito na sua fantasia, né, acerca de contra a fé, né? E ele sempre tinha de lutar contra essas investidas, né, do diabo, como se Deus tivesse abandonado a ele, como se ele se está sofrendo muito, né? Não precisa sofrer tanto assim. E inclusive o diabo chegou ao ponto, né, que já é um outro caso, não é mais a tentação, são casos mais intensos de obsessão satânica, em que o diabo aparecia para Padre Pio na forma de diretor espiritual da Virgem Maria ou de santos, para aconselhar Padre Pio coisas que desagradariam a Deus. E quanta oração, quanto discernimento não tinha que ter para não se confundir. E ele nos dá o remédio contra o demônio, que se introduzia na sua mente e na nossa. E o remédio é Cristo crucificado. Diz o Padre Pio que depois que ele se abandona nos braços de Jesus, né, estas investidas na mente desaparecem. O que temos de fazer quando somos tentados é nos abandonar nos braços de Jesus. E aí ele continua: quando estou com Jesus crucificado, isto é, quando medito sobre suas aflições. É preciso que nós tenhamos sempre uma cruz perto de nós. Padre Pio sempre andava com uma cruz em seu hábito. Beijava várias vezes ao dia. E este pode ser talvez um remédio para que devolvamos ao nosso imaginário aquela paz, que o nosso imaginário possa encontrar na humanidade de Jesus, né, aqueles acidentes que nos levarão à substância da natureza divina, do Verbo de Deus. E tantos beijos que possamos dar em Nosso Senhor sejam atos sensíveis que podem, com o tempo, indicando ao nosso imaginário o quanto somos chamados a amar essa humanidade santíssima, visível aos nossos sentidos, né? Quando olhamos as santas imagens, quando olhamos a Santíssima Eucaristia, mesmo que Deus esteja escondido, mas quando olhamos o pão, lembramos-nos daquelas palavras preciosas: isto é o meu corpo. Quando olhamos para os cálices, para as velas que queimam, a luz que Cristo é para este mundo, para as trevas de nossas almas, e tudo pode virar meditação. E é a meditação que vai purificar a nossa imaginação, que vai cada vez mais trazer remédios às nossas fantasias, porque a fantasia é uma coisa não real, algo que está sendo estimulado ou pelo próprio imaginário, ou por uma ação nefasta do demônio dentro de nossa mente. O diabo pode manipular o nosso imaginário, pode movê-lo, sugerir, né,
Porém, nós podemos romper. E Padre Pio nos dá a dica, né? Cristo crucificado. Quando você estiver sendo tentado por alguma coisa, é uma prática que eu faço e percebo ser muito frutuosa. Eu sempre penso na coroação de espinhos de Jesus. Eu tento crer que a coroação de espinhos, quando a cabeça de Nosso Senhor foi coroada, um dos motivos em que aqueles espinhos fixaram a santa cabeça de Jesus foram por causa dos pecados provindos dos pensamentos. Jesus expiou na sua santa cabeça diante de tantos pensamentos que levariam as almas para o inferno. E aí, nessa hora que vem a tentação, eu suplico uma gota do preciosíssimo sangue da santa coroa de espinhos a me libertar daquelas fantasias. Até os santos, o demônio entrava em sua mente para propor horríveis fantasias. Então, quando sua tentação chegar, já não creia no que o demônio quer que você acredite, que você é o pior pecador da terra. Deus jamais poderá ter misericórdia com você. Desista da santidade. Não. Porque até mesmo nas almas santas, o demônio chegava a propor coisas horríveis. Essas são as palavras de Padre Pio. Horríveis fantasias. O demônio propunha a Padre Pio, inclusive, coisas imorais da sexualidade. E ele tinha de se punir, de se castigar, a fim de não ceder àquelas propostas que o demônio acaba nos fazendo, desse espírito impuro, que conhece, às vezes, a nossa vida, conhece o nosso passado. Apesar de Padre Pio nunca ter tido nenhum problema na castidade, Padre Pio nunca caiu na castidade. Era um homem em que foi preparado por Deus na via mística da oração. Sua mãe, muito simples e pobre, por mais que não fosse uma mulher que soubesse tanto acerca das razões da teologia ou da própria fé, mas ela fez aquilo que um bom católico deve fazer, ensinar os seus filhos a rezar. Principalmente as orações mais simples, o rosário, o terço, os devocionários, né, as orações que existem para se preparar, para comungar a Jesus. Padre Pio, desde sua infância, fazia naqueles pequenos devocionários a oração antes da missa e depois de ter comungado a Jesus Eucarístico. Então, a oração, era um homem muito fervoroso, era um menino que sempre amou muito a oração. E estes são os caminhos para triunfarmos da tentação: a oração e a meditação. E assim vencemos o demônio. Padre Pio voltava sua mente para as aflições de Jesus. E quando voltamos a nossa mente para o sacrifício de Nosso Senhor, nós vemos de fato o que devemos fazer com a nossa carne: crucificá-la. O diabo tem ódio e medo da cruz de Cristo e do seu sangue. É preciso trazer por diversas vezes, como fazia Padre Pio, o sangue de Cristo para a nossa imaginação. Trabalhar isso na nossa fantasia, inclusive. Ou seja, meditar é pegar o nosso imaginário e movê-lo em direção àquilo que na meditação nós estamos enxergando. Ir a 2000 anos atrás e acompanhar Jesus dentro do Horto das Oliveiras, acompanhar Jesus sendo flagelado. E isto tudo nós podemos como em um livro, porém o livro será a nossa própria imaginação, em que o Divino Espírito Santo, lá da alma, pela luz da inteligência, o Espírito Santo iluminará, a fim de que nós percebamos algo muito mais profundo do que os nossos sentidos estejam vendo. E estas coisas que trazemos na nossa imaginação vão tendo um nexo, uma coerência cada vez mais profunda dentro da nossa alma. E assim é o que explica nas palavras o frade capuchinho: sofro imensamente. Ele sofre porque ele sabe que a coroa de espinhos que Nosso Senhor recebeu na sua santa cabeça, as chagas, tudo foi por causa de seus próprios pecados.
sofre por ver Jesus sofrer assim, mas é um pesar que me faz bem. Faz bem porque olhar para os sofrimentos de Jesus nos introduz na realidade da própria alma, na realidade da própria vida. E aquela fantasia como uma fumaça, ela se esvai. E aí depois continua: desfruto de uma paz e uma tranquilidade que são impossíveis de explicar. E nós vamos perceber que a meditação na paixão de Cristo trará à alma uma paz, trará à alma aquela tranquilidade e serenidade que nas tentações o demônio está tentando nos roubar. Depois, Padre Pio continua a dizer: de tempos em tempos, Jesus alivia meus sofrimentos quando fala ao meu coração. Ó sim, meu Pai, o bom Jesus está muito próximo de mim. Ó, que preciosos momentos tenho com Ele. É uma alegria que não posso comparar a nada mais. É uma felicidade que o Senhor praticamente só me permite desfrutar em meio ao sofrimento. Nesses momentos, mais do que nunca, tudo no mundo me dói e me incomoda, e nada mais desejo senão amar e sofrer. Sim, meu caro Pai, em meio a todos esses sofrimentos estou feliz, porque sinto meu coração bater em uníssono com o coração de Jesus. Agora, tente imaginar que tipo de consolação é infundida em meu coração ao conhecer que possui seguramente a Jesus. Que maravilha, não? Jesus, então, aliviava sempre os sofrimentos do coração de Padre Pio. E Jesus quer ser o nosso bálsamo, né? Jesus quer, de fato, ajudar a nós recebermos essas açoitadas do demônio. Quem batia na carne de Cristo era o próprio diabo, não eram aqueles soldados. Era o demônio que movia o imaginário daqueles homens a odiarem a Jesus. E aqueles homens, como que possuídos pelo demônio, arrancavam a carne de Cristo. E assim, Jesus, que sofreu por nós, quer aliviar os nossos sofrimentos. Nessas lutas, nessas tentações, são tantos outros golpes do demônio sobre a nossa carne, em que nós, pelo pecado, nos encontramos tão flagelados. E assim, Padre Pio diz: é uma alegria que não posso comparar a nada mais. É uma felicidade que o Senhor praticamente só me permite desfrutar em meu sofrimento. Devemos abraçar a dor, abraçar o sofrimento. Não sabemos quais. Aqueles que a providência envia, nós devemos, com humildade, nos submeter. Devemos nos calar e devemos correr para a oração. Tomar cuidado para não aliviar a nossa dor atrás dos bens sensíveis desta existência, porque eles não serão capazes de aliviar o nosso sofrimento. Eles só serão capazes de aliviar por um momento, mas depois nós voltaremos à mesma perturbação. Enquanto nós sofremos, devemos correr na oração, abraçar a Jesus Cristo pela oração. E a oração como uma força misteriosa, que às vezes nem sempre é tão sensível, mas quando os sofrimentos passam, as tentações também, percebemos que nós resistimos por uma graça invisível. Não éramos nós. Havia alguém lá conosco. Nós não seríamos capazes de passar por aqueles sofrimentos. Em determinados momentos da nossa vida, o demônio nos tenta, não apenas nestas questões da carne, por exemplo, não? Como comer, como sexo, mas o demônio também nos tenta a desesperar-nos da nossa fé. Às vezes, tantos enfermos entram em situação de sofrimento, agonia, e são tentados pelo diabo a desconfiarem de Deus, que Deus os abandonou, você está sozinho. Por isso que nós devemos exercitar sempre a oração e não esperar os momentos difíceis da vida para constatarmos que temos de ter Deus, porque nós somos fracos. Jesus mesmo disse, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai.
Devemos vigiar e orar o tempo todo, pois se não soubermos adentrar na intimidade de Deus pela oração, nós cairemos e nos desesperaremos, como os apóstolos naqueles últimos minutos da vida do Salvador, que se desesperaram, fugiram diante da cruz e do sofrimento, a apostasia. E assim é preciso que nos momentos de bonança, os momentos em que Jesus nos convida ao Monte Tabor, aprendamos a degustar da sua companhia, a estar na sua presença, a fim de que, quando chegar o sofrimento e a dor, entremos com coragem a caminho do Calvário. Padre Pio depois, em uma carta, diz ao Padre Benedetto: é verdade que as tentações a que estou sujeito são enormes, mas confio na divina providência para não cair nas ciladas do tentador. E apesar de ser verdade que Jesus frequentemente se oculta, o que importa é que eu tente, com sua ajuda, sempre permanecer nele, já que tenho sua garantia de que não me encontro abandonado e de que sou, na verdade, um brinquedo do amor. Padre Pio diz que estava sujeito a enormes tentações. Deus nunca dá tentações que nós não sejamos capazes de vencê-la. O próprio Deus, os nossos santos anjos da guarda, sempre impedem o demônio de avançar além dos nossos limites. Deus só permite que o demônio nos tente na medida que possamos vencê-lo. Se nós fôssemos tentados na medida em que o diabo tentava um Padre Pio, nós já estaríamos fritos mesmos. Não aguentaríamos, pois era uma alma muitíssimo forte, mas era forte porque vivia em Deus. Padre Pio era homem como nós, né? Homem frágil como nós somos, né? Porém, se fortalecia da presença de Deus em sua alma. Devemos descobrir a vida espiritual, e só há uma maneira de fazê-lo para descobrir a vida interior: meter-nos na oração e na meditação. E será a meditação que nos dará razões para perseverarmos rezando. Porque ninguém persevera amando alguém se não tem razões para fazê-lo. É preciso conhecer sempre aquele que é objeto de nosso amor. No céu, Deus revela-se aos anjos pela inteligência e inflama a vontade angélica, que apaixonadamente os anjos louvam eternamente a Deus por aquilo que vem, que deslumbram com a sua inteligência. Nós já devemos começar esta vida angélica em nossa alma, aqui na terra, pela revelação. Deus revelou-se a nós na carne humana, em Jesus Cristo. E é preciso demorar-nos bastante na vida de Jesus, na vida dos santos, em toda a história da igreja, e não nos cansarmos de estudar, de meditar, de que nossa inteligência seja iluminada por uma luz muito mais forte que a do próprio intelecto, que vem da própria alma, mas a luz da fé que vem do próprio Deus. Esta luz é muito mais intensa, muito mais vigorosa. E as tentações, quando encontram a luz da fé, elas se dissipam como a fumaça, em meio àquela grande claridade que vai nos dando a visão, o que está por detrás daquele nevoeiro. Então, a luz da fé tem que iluminar bastante o nosso intelecto. E por isso mesmo, Padre Pio dizia: confio na divina providência para não cair nas ciladas do tentador. Padre Pio sabia que Deus viria salvá-lo. Nós devemos saber que Deus virá nos salvar de nossas tentações, mas para saber é preciso conhecer, né? Tantas almas já se entregam na mão do tentador, nas solicitações da própria carne, por talvez não saberem da bondade de Deus. E voltando aquele trecho atrás da carta de Padre Pio, que dizia encontrar o auxílio para suas fantasias horríveis na meditação de Jesus crucificado. É preciso voltar cada vez mais à nossa mente a paixão de nosso Senhor, a tudo que Jesus sofreu,
a pensar nos seus santos sofrimentos, a fim de que vejamos a bondade de Deus, como Deus foi bom, não? Deus morreu para nos salvar. E o quanto devemos lutar com ardor contra as propostas de Satanás aos nossos afetos. O demônio tenta atrair os nossos afetos para coisas prazerosas, para coisas boas, a fim de perder a verdadeira bondade, que é aquela que Deus nos concede no fundo da alma, né, com a sua graça. Padre Pio continua: os ataques do demônio continuam como sempre, a afligir-me a alma. Contudo, tenho observado já há alguns dias certa alegria espiritual que sou incapaz de explicar. Não tenho mais a dificuldade que já senti em me resignar à vontade divina. Chego a rejeitar os ataques caluniosos do tentador com tanta facilidade que me sinto cansaço ou fadiga. Então ele diz que o demônio não desiste, né? Talvez nós, quando saímos de uma tentação, a gente fique tão feliz que digamos: enfim, estou livre. Não estamos livres, o demônio não desistirá, voltará mais vezes. Como o Padre Pio mesmo disse, que as tentações ainda continuavam a afligir a alma dele, a trazer aflições, né? As tentações geram aflições sobre nós, né? Ficamos tristes até conosco mesmos, né? E devemos ter sempre esta prudência, não? De saber que devemos buscar refúgio em Deus e na oração. Contudo, tenho observado já há alguns dias certa alegria espiritual que sou incapaz de explicar. Diante dessas tentações e aflições, vinha uma alegria espiritual. É isso que vamos provar em cada tentação que vencermos. Nós vamos sentir uma estranha alegria espiritual, né? Um nível de satisfação. Vamos ficar satisfeitos, né? Até conosco mesmo, né? Então é preciso que Deus nos ensine, inclusive, a gostar de nós mesmos, né? Quando nós pecamos, isso é uma prova que, inclusive, nós não gostamos de nós. Estamos permitindo a morte, né? Uma pessoa, às vezes, que não cuida da sua saúde, né? É uma pessoa que está desgostosa da sua vida, né? Então é preciso que ela tenha um motivo para viver. Senão, ela entrega-se às doenças, não se importa com o que come, com o que se alimenta. E assim também na vida da alma. Há tantas almas desgostosas com a sua salvação, porque talvez também ignorem, tal como uma criança ignore que comer só doce fará mal à sua saúde. E haverá de ter um mestre que diga à criança que não pode fazê-lo e que deve contrariar sua vontade, comendo aquelas coisas que darão determinadas proteínas, vitaminas e nutrientes para a saúde do corpo. Às vezes tantas almas estão sem fé, estão caindo nas redes das tentações provindas do demônio por ignorância mesmo, por não conhecerem a salvação, não conhecerem a vida eterna, por não saberem nada sobre o purgatório, sobre o inferno. E essas realidades da doutrina, do catecismo, devem ser revisitadas por nós como remédio, inclusive, contra as propostas sedutoras do diabo, que fazem nos esquecer de outra realidade fora da existência. Durante a tentação, o demônio faz com que pensemos e acreditemos que a única coisa que existe é o agora, é aquele momento, é a terra, é aquele prazer sensível. E aí acabamos por nos esquecer que estamos fazendo mal a uma outra alma, fazendo mal à nossa própria alma, que a salvação de nossa alma custou o sangue e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos esquecemos que teremos de pagar as dívidas que temos para com Deus, as dívidas que já fizemos com outras almas, os danos que nós causamos na vida de outras pessoas. Um dia nós teremos de pagar, ou no purgatório, ou até nesta vida, com sofrimentos, com, às vezes, obras, até mesmo de caridade, que somos inspirados pelo Espírito Santo a fazê-las, a generosidade. Por isto, a ascética cristã muito nos ajudará a vencermos as armadilhas
do tentador, que tenta nos desesperar e desconfiar da misericórdia divina. E a misericórdia é uma operação que vem do coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, que acolheu com benevolência os pecadores. E Deus quer acolher a nós. E aí sentiremos isto que o Padre Pio está dizendo, que havia uma certa alegria espiritual que ele era incapaz de explicar. Esta vida da graça nos dará uma confiança tal que nós ficaremos alegres. Longe dos pecados passados, arrancar a nossa alegria. Pois, diz Padre Pio, que a alegria dele era sofrer por Deus. A nossa alegria é poder ainda sofrer mais tempo. Tantas almas ficam aflitas em questão da morte e com toda razão, porque ainda não estamos prontos para o juízo de Deus. E nós devemos sim suplicar a nosso Senhor: dá-me mais tempo de vida, dá-me mais tempo, Senhor, que eu não morra agora. Quero reparar os males de minha vida. Quero fazer ainda mais pelas almas. Quero converter até a última alma que houver nesta vida. Aquelas almas todas que entrarem em contato. Quero oferecer penitências, sacrifícios. Permita-me, Senhor, viver mais, a fim de poder transformar em minha vida uma antecipação do purgatório, para que após minha morte possa experimentar as delícias da vossa ressurreição. E Padre Pio vai dizer: chego a rejeitar os ataques caluniosos do tentador com tanta facilidade que não sinto cansaço mais e nem fadiga. Padre Pio já estava tão treinado a vencer o demônio que ele vencia com tanta facilidade que não sentia mais nem cansaço e nem fadiga. Queira Deus que um dia a gente vença o demônio com tanta facilidade assim, não é verdade? Que hoje ficamos cansados, né? Não aguentamos mais, né? Essas sugestões que o demônio fica nos arrastando. E aí é preciso que aprendamos com os santos a abandonar o mundo. Padre Pio tinha tanta facilidade de vencer o diabo, porque pelo próprio voto de pobreza que os religiosos assim professam, e todos nós somos chamados àqueles conselhos evangélicos, né? A pobreza, castidade e obediência. Estes conselhos dos evangelhos dados pelo próprio Cristo a nós é garantia da nossa santidade. Padre Pio já tinha vencido o demônio pelo próprio voto da pobreza. E a pobreza é um voto que o religioso é chamado a abandonar o mundo, né? E todos nós cristãos somos chamados a abandonar essa vanglória que o mundo tenta nos propor. Nós queremos a verdadeira glória, né? A glória de Deus. E era esta glória que Padre Pio já possuía pela graça infusa na alma dele na oração, na comunhão eucarística, as comunhões fervorosas da Divina Eucaristia, o recolhimento, a solidão, o silêncio. E é no silêncio que nós vamos meditar os mistérios da paixão de Cristo, os mistérios da vida dos santos, né? E Padre Pio fez muito isto. E quanto mais Padre Pio rezava, meditava, mais pobre a sua alma ficava. Ou seja, a sua alma necessitava menos das coisas desta vida, desta existência. E se torna tão difícil uma pessoa morrer por ter passado a vida inteira apegada às coisas deste tempo, desta existência. O imaginário daquela pessoa só se alimentou das coisas materiais e sensíveis. Por isso é tão difícil agora, quando uma pessoa está no leito de morte, desapegar-se da vida e acreditar que exista uma outra vida após a morte, crer na vida eterna. Nós não podemos, meus irmãos, isso é muita imprudência, esperar para crer no céu quando nós estivermos prestes a encontrar a morte. É preciso já professar esta fé na eternidade agora, na nossa vida diária, porque a eternidade já está vindo até nós. Deus já está visitando as nossas almas todos os dias. Abramos as portas da nossa alma à visita de Deus. E como que Deus entra? Deus entra
por uma leitura espiritual que você faz, a vida de um santo que você lê. Deus entra por um terço que você reza. Deus entra por uma obra de caridade que você faz. Você dá alguma coisa a alguém que lhe pede. Você sai de si mesmo. Você tem paciência com o próximo. Deus entra quando você vai visitá-lo no Santíssimo Sacramento, quando você realmente tenta fazer um ato de consciência que você está na presença de Jesus, realmente presente na Divina Eucaristia. E assim, são tantas entradas de Deus dentro da alma, que aos poucos nós vamos tendo posse de uma outra vida que não é esta, que é a vida eterna, que nos é dada pela santidade de Deus. E quando vamos nos tornando mais santos, nós vamos nos configurando a esta presença divina dentro de nosso interior. Padre Pio depois vai concluir: Jesus continua a estar comigo, e a capacidade de repelir as tentações e me entregar a Deus não me abandonou. É algo que se torna cada vez mais fácil. Maravilhe-se, portanto, com tamanha prova da bondade e doçura de Jesus, que vem até um pobre miserável como eu. Entretanto, a que posso comparar essa maravilhosa graça? O que posso dar a ele em troca de semelhantes benefícios? Quantas vezes no passado, se você soubesse, troquei Jesus por alguma coisa mesquinha deste mundo? Veja, até Padre Pio mesmo reconhece que no passado houveram momentos em que ele trocou Jesus por coisas tão mesquinhas. Nós, às vezes, trocamos Jesus por coisas mesquinhas. Às vezes não rezamos, a causa que nós não rezamos o dia inteiro, seja o celular, seja tantas atividades que nos propomos além dos nossos trabalhos, coisas inúteis que são apenas acréscimos que vamos fazendo na nossa vida. E nunca temos tempo para oração, para Deus. E por isso nos tornamos tão frágeis diante das investidas do tentador. E o demônio nos tenta por diversas formas. Ficamos infelizes pela felicidade alheia, a inveja. E assim falamos mal dos outros, até caluniamos alguém. O demônio vai instigando a fantasia, a fim de que a pessoa não veja realmente o que ela está fazendo. É um ato irracional. Às vezes, o demônio nos instiga a alimentar-nos de maneira tão animalizada, né? A comer apenas aquilo que nos dá prazer, a não pensar nas outras pessoas, pelo egoísmo, né? E vamos assim vivendo cada dia mais uma vida conduzida pela própria carne. Ou o demônio visita-nos com coisas imorais, né? A pessoa casada às vezes é tentada no seu imaginário a outras mulheres e não sua esposa, né? Ou algum consagrado a arrepender-se pelo voto de castidade que fez. Você poderia ter casado. E assim o demônio vai fazendo com que a gente troque Jesus pela mesquinharia deste mundo, né? Tudo passa, né? Só Deus permanece, dizia Santa Teresa. Não nos enganemos, meus irmãos. E que a gente possa sentir isto que Padre Pio está a dizer um dia, e em breve pelo ato de fé. Jesus continua a estar comigo, e a capacidade de repelir as tentações e me entregar a Deus não me abandonou. Jesus sempre continuará com cada um de nós, e Ele jamais nos abandonará. Tenhamos esta confiança e com toda certeza venceremos a qualquer tentação. Padre Pio, rogai por nós.